Olá pessoal, sou Leonardo Cássio. E eu sou a Thaís Polibene. E essa é a TV Culticultura. E neste mês de novembro estamos com o especial sobre economia criativa. Estamos contando nossas experiências. Já falamos sobre o blog, falamos sobre as webséries e hoje a gente vai falar sobre podcasts. Quem foi que me apresentou podcasts? Leonardo Cássio, sempre apresentando coisas novas. Economia criativa também foi o Léo que começou aí com essa vibe, onda de economia criativa. Onda, olha a onda. Que desgraça! Misericórdia! Então, ele ouvia sempre podcast, mas aí sabe o que eu lembrei? Não. Em 2006... O YouTube Nossa tava começando aí no Brasil. Eu ouvia um podcast do Luciano Pires, que ele era um escritor, que ele fez um livro chamado Brasileiro Pocotó, uma coisa assim, que ele falava sobre comportamento dos brasileiros. E ele tinha um site e tinha lá os podcasts. E às vezes eu baixava, colocava no celular e ficava ouvindo. Interessante, que é a ideia. Jura? Só que depois perdeu-se, nunca mais. E quando chegou no podcast, eu falei, não, gente, preguiça de mais uma coisa. Só que foi meio inevitável, né? A gente começar a ouvir e produzir podcasts. Presta atenção nessa parte de produzir podcast. Quando eu trabalhava lá na Antena 1, entre 2005 e 2006, eles começaram a produzir podcast. Eu nunca ouvi mesmo trabalhando, nem entendia. Só agora, há 4 anos atrás, no ano de... Tô bom de conta? 2015. Porque eu acho que eu estou em 2000, entendeu? No ano de 2015, mais ou menos... Na verdade, foi em 2016 que eu comecei a ouvir mesmo o podcast. E aí já tinha uma galera produzindo. E desde aquela época, antes disso, né? Todo ano vai ser o ano do podcast no Brasil. Mas 2019 é. 2019 o negócio rolou. Com a grande mídia aí, fazendo vários podcasts. A coisa tá seríssima. E foi nesse período aí de 3 anos atrás que eu comecei a ouvir. E aí... Fiquei ali nos 4 ou 5 podcasts que eu ouço até hoje, só que agora eu ouço muitos outros, né? E aqueles lá de junta a galerinha, debate um assunto, junta a galerinha, debate um assunto, política, economia, coisas de comunicação. Só que aí começaram a surgir vários outros, né? Em formato de storytelling, com assuntos diferentes também, alguns muito segmentados, e aí eu abro lá o Spotify, que é por onde eu ouço, tem 1 trilhão. E desde então, o Léo, martelando na cabeça Martela! dos sócios. Ó o TikTok. E eu tô fazendo assim, martela, não tem nada a ver. Martelo certinho. Pra gente produzir podcast. E a gente, tá bom, Léo, tá bom. Não ouvimos não, a gente podia ter começado bem antes, né? A gente devia ter começado antes. Podia ter ouvido o Léo. Pode ser. Mas começamos, isso que importa. E a gente começou agora com um podcast chamado As Minas Gerais. É sobre Minas Gerais? Não. É sobre mulheres. Minas, mulheres, então a gente fala sobre as pluralidades das mulheres. A gente vai falar sobre as profissionais que a gente entrevistou na websérie, na segunda temporada da websérie de Professores de Economia Criativa, com comentários meus. Então já... tá no ar com alguns episódios lá no Spotify. Espero que no Deezer, quando você estiver assistindo esse vídeo também esteja. Tamo aí. E acesse lá. Além disso, a gente tem outros podcasts pra fazer. Isso, já estão aí em produção, mas vamos só com esse que já está no ar. Inclusive, eu tô pensando aqui, não poderia ser melhor profissional no ar, né? A que a gente vai falar agora, que é profissional da voz, que tem tudo a ver com podcast, olha só. Tudo a ver. E a gente decidiu fazer o podcast meio do nada, né? A gente tava conversando e aí a gente falou, não sei o que, as Minas Gerais. Nossa, podia ser legal um podcast falando de mulheres falando das Minas Gerais. E ele falou, vamos fazer? Vamos. A gente já tem o material bruto dos episódios da websérie. Colocaremos no ar. Só que não é tão simples assim. Não. Requer uma produçãozinha, né? Porque tem aí uns podcasts que o pessoal utiliza um material que já tem de alguma coisa. Foi um programa de rádio ao ar, eles colocam. Sim. O interessante é você trabalhar um pouquinho ele para o formato de podcast. No nosso caso, nós pegamos o material que a Thaís fez da websérie e editamos, tem um editor ali atrás, já falando de um dos profissionais essenciais, um editor que vai pegar o áudio, porque não é só gravar, você precisa trabalhar.
editou ali, deu uma limpada na entrevista e depois Thaís e eu ouvimos para poder ver ali, olha, o que é legal e onde fica legal os comentários. Perfeito. Fizemos isso, Thaís anotou, ensaiou e construímos um estúdio para ela poder gravar isso e tá passando aí na sua tela as imagens do estúdio. É um estúdio profissional. Você consegue gravar sem ter um estúdio. Consegue. E é super possível. É que a gente já tá num padrão de qualidade um pouquinho mais avançado. Né? E aí fizemos um estúdio para ficar o áudio assim 100% e a gente produzir cada vez mais. Pegamos os comentários da Thaís e aí o editor voltou e fez a mescla dos áudios até finalizar o episódio que está no ar. Também tivemos que escolher a trilha do episódio. Então, provavelmente, algum músico, com certeza um músico, criou a trilha. E a gente usou trilhas que estão no Creative Commons. Então, a gente pode utilizar aquela trilha livremente. E também tem que fazer uma arte para cada podcast, que a gente já tinha utilizado na websérie. E utilizamos a mesma arte. Teremos logo em breve. Ainda Teremos não. logo. Então vai ter também um designer para fazer todo esse material pra gente divulgar. Olha quanta gente para fazer um podcast, galera. E o podcast, ele requer um local onde você vai fazer a hospedagem dos episódios. Tem que ter um serviço onde você coloca os áudios lá bonitinho. Isso é treta. Treta, exatamente. A gente não sabia. A gente descobriu pesquisando. Eu fui no evento do Spotify que eles ensinaram muita coisa sobre podcast. O evento era Spotify for Podcasters Summit, tudo em inglês. Teve vários painéis com profissionais que já atuam no podcast e também tinha uma área de fornecedores para os podcasters. Como a gente estava com essa dúvida em relação à hospedagem, eu conversei com 3 serviços de hospedagem, que foi o Spreaker, o Anchor e foi só, porque o outro foi o Spotify for Podcasters. E foi tudo, mano, em inglês. O povo do podcast é tudo gringo. And the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Mas foi legal. Ai, olha, gringos. Adorei. E aí, o que a gente descobriu? A gente tem que colocar o podcast num serviço de hospedagem. Esse serviço automaticamente distribui para as plataformas. Spotify, Deezer, iTunes, sei lá, da iTunes, da Apple, Google. Só que, por exemplo, a Anchor é de graça. E o Spotify comprou. Pertinho, né? Esperto. Capitalismo. E o Spotify não distribui para Deezer. Não sei por quê. Corrente. Não sei nem se é por causa do Spotify ou se é por causa da Deezer, mas não distribui. Então a gente tem que colocar na Deezer manualmente. O Spreaker já distribui para vários, só que o Spreaker é pago, então você paga um valor lá que você tem 511 horas para usar durante toda a sua vida ou durante um mês, dependendo do número de podcasts que você tiver. E se você ultrapassar essas horas, você vai ter que pagar mais, é como se fosse um serviço de site mesmo. E aí tem algumas outras funcionalidades para os que são pagos, né? Mas para começar, a gente colocou lá na Anchor para entender melhor. Para testar. Estamos gostando. E aí tem alguns podcasts que, assim, é um podcast. Aí tem lá um site, uma plataforma mesmo que a pessoa cria com interface, cria as matérias sobre aquele podcast. Tem alguns que já são, assim, centrais de podcast. Que aí B9, Central 3, Anticast, que tem o que nomeou ali, né? Mas tem vários outros ali derivados que são vários podcasts, mas que estão agregados sobre uma mesma marca, que é parecido com o que nós estamos fazendo aqui. Porque além do podcast As Minas Gerais, acabamos de gravar e logo distribuiremos um podcast chamado Palavras Engraçadas, que é de um projeto nosso, né, junto com o Jailson, na verdade é um projeto do Jailson que a gente realiza com ele, chamado Dicionário de Palavras Engraçadas. É um livro e o podcast é uma das estratégias de comunicação do livro e também uma estratégia de democratização da cultura. Então foram gravadas 10 palavras por uma atriz, contadora de histórias. Profissional, olha aí. Que você já viu na entrevista aqui em cima, você pode ver se você ainda não viu. Que vai estar nas Minas Gerais, né? Estará nas Minas Gerais. Então acessa todos os podcasts aí. E esse podcast do Dicionário também foi todo produzido aqui no estúdio por essa atriz e também com comentários do Jailson, que ele é o autor do livro.
pegamos o texto, fizemos algumas adaptações pequenas para poder ficar com uma fluência melhor. Ela foi explicando o que ela achava mais interessante e a gente foi acompanhando a narração. Também tem trilha, né? Tem, nesse caso, dizeres legais, porque é por um projeto de lei de incentivo, que é uma coisa importante da gente avisar. Enfim, e esse, assim, são 10 episódios, Se tiver uma continuidade, vai ser como se fosse uma nova temporada, são 10 episódios. E é um formato. Você pode ter podcast que você vai fazendo temas semanais, quinzenais, mensais, outros que você faz por temporada, outros que são, olha, é isso aqui, são 5 episódios e acabou, nunca mais teremos. E é isso. Então, vá se divertindo aí na podosfera. Tudo dependerá de patrocínios. Então, se você quiser patrocinar um podcast voltado ao público infantil, dicionário de palavras engraçadas. Se quiser patrocinar um podcast de mulheres, as Minas Gerais, galera. Se quiser patrocinar tudo, canal da Culticultura. Já se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Curta o vídeo, compartilha aí com quem ainda não sabe muito bem o que é podcast ou com quem quer fazer um podcast, que são dicas muito legais aí que a gente deu. De olho no Insta, que a gente está atualizando, né, com tudo que nós estamos fazendo. E no blog, que já tem bastante coisa legal no recém-criado blog da Culticultura, tem um espaço lá de podcast que a gente vai publicar todos os episódios de todos os podcasts que nós fizermos. É isso aí, pessoal. Então, compre o foninho e se divirta conosco. Valeu, gente! Podia ter um foninho pra pôr, né? Perdi a chance.